Queridos e queridas, vamos lá, continuando aqui com os vídeos de SQL e agora vamos tentar fazer da parte mais fácil para a parte mais difícil, tá? A parte mais fácil, analisando, pelo menos na minha cabeça, né? A parte mais fácil é nós começarmos a primeiro ver como é que nós vamos analisar esses benditos desses prestadores de serviço, né, para depois nós começarmos a trabalhar com a parte dos rastreios das peças, né, porque com toda certeza, eu estava vendo ali, nós vamos ter que mudar algumas bases aos quais nós já temos. Mas Uruba, você está fazendo as coisas de improviso? Tô. A gente está trabalhando aqui, eu estou realmente botando minha cabeça para pensar, eu não estou planejando nada não. Eu simplesmente só estou fazendo. Tá? É lógico que dependendo de onde você estiver, desculpa por você, de onde você estiver, já vai ter tudo rastreado, tá? Então já vai ter feito um levantamento, alguma coisa do tipo, mas às vezes você está trabalhando para alguém ou você está trabalhando para você mesmo e essas coisas vão surgindo e esse tipo de raciocínio é bom, tá? Para nós começarmos a fazer a parte de modelagem das bases. Então é o seguinte, então nós temos aqui a parte dos serviços. Nós temos os serviços externos e nós temos os serviços de terceiros, tá bom? Então assim, consideremos que a venda de peças, venda de peças, também é um tipo de serviço que uma pessoa ou uma empresa pode me prover. Concordemos? Então, fulana, a empresa do ciclano, a empresa da Beltrana, me vende peça. Ela é uma loja de peças. Ah, uma loja de pneus, uma retífica. Então, assim, venda de peças, de serviços. Nossa, não sei por que eu coloquei esse risquinho aqui. Serviços. Nossa senhora, o E foi lá na casa do caramba. Não, volta, volta. Aqui, ó. Serviços e afins são fornecedores que eu posso ter. Então, eu posso ter um fornecedor de serviço, eu posso ter um fornecedor de peça. Esse fornecedor de serviço pode me fornecer o serviço de chaveiro, pode me fornecer o serviço de borracheiro e assim por diante. Então, na parte dos fornecedores, né? Fornecedores. Depois eu vou ter que fazer uma nova telinha para a gente poder escrever, tá? Então, na parte dos fornecedores, concorda que um fornecedor ele pode ter N serviços? Ô, cacete! Ele pode me fornecer N tipo de serviços. Ele pode me fornecer o serviço de venda de peça, ele pode me fornecer o serviço de um serviço físico, chaveiro, borracheiro e assim por diante. Né? Concorda comigo? Outra coisa que vocês concordam comigo, e sim, eu espero que vocês concordem, que existem N tipos de serviços. Então, posso ter o serviço de borracheiro, borracharia, né? Vou chamar de borracharia, de chaveiro. E eu posso ter venda de peças e assim por diante, né? Então, assim, por que eu estou tratando disso? Porque como nós vamos ter fornecedores com N tipos de serviços, então pode ser que seria melhor eu ter uma tabela, ok? Uma tabela terceira, né? uma outra tabela, ao qual eu cadastrasse os tipos de serviços. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que eu escreva borracharia em um, pode ser que eu escreva borracheiro em outra, e assim por diante. O que não é muito aconselhável, porque motivos, né? Você ficar escrevendo alguma coisa, às vezes você quer fazer um select e você quer saber quais que prestam serviço de borracharia. Só que em um dos cadastros que você fez, você colocou que aquele presta serviço de borracheiro, né? Não vai dar certo. Você vai perder aqueles fornecedores que estão próximos de você, né? De venda de peças. Então é o seguinte. Então nós vamos fazer duas coisas. Na parte de fornecedores, pelo menos por enquanto, nós vamos aqui criar uma tabela de tipos de serviço.
nós temos uma tabela de tipos de serviço, então a parte do manutenção e serviços aqui, né, nós já vamos ter que pensar um pouco, porque é para não confundir esse bendito desse nome, né? Porque tô falando de serviço, mas só que na verdade não é serviço, é o serviço que eu presto, né? E o serviço que eu tô trabalhando, que outra pessoa presta para mim, né? A gente tem que pensar depois nessa parte, beleza? Nós temos isso, nós temos o serviço de borracharia, nós temos esse tipo de serviço, né? E nós vamos ter que fazer o seguinte, como uma empresa ou uma pessoa, ela pode prestar mais de um tipo de serviço para mim. Então, por exemplo, na época que eu trabalhei no chaveiro, só que o chaveiro ele não trabalhava só na parte de chaveiro. Ele trabalhava também, quando eu também trabalhei na parte de chaveiro, trabalhei na parte de chaveiro automotivo, trabalhei na parte de vidraçaria, eu ajudava a trocar vidro, né? Eu já fiz muita retífica em máquina de vidro, né, daquelas antigas. Eu já fiz muita chave, já fiz chave pantográfica, já codifiquei chave, eu já fiz uma porrada de coisa na época, tá? Então, mas só que assim, vocês podem ver que uma única pessoa ou uma única empresa, ela pode prestar vários tipos de serviços. Então, nós temos que fazer uma tabela, né, entre fornecedores e tipos de serviços, porque um fornecedor pode ter N tipos de serviços. E os serviços podem ser fornecidos, um serviço pode ser fornecido por N servidores. Então, tem um relacionamento aqui de N para N. Porque um serviço pode ser para vários fornecedores e um fornecedor pode fornecer vários serviços. Então, eu tenho um relacionamento aqui de N para N. Então, eu não posso simplesmente só colocar na tabela de fornecedores serviço. Tipo de serviço, código do tipo de serviço, por exemplo. Porque às vezes pode ser que aquela empresa ela forneça mais de um serviço. Às vezes não. É muito provável que ela forneça mais de um serviço. Vamos dizer que uma autopeça também forneça o serviço de borracharia. E aí, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar dois registros. Eu vou ter que criar o registro da Autopeças Luizinho de borracharia e vou ter que criar o serviço Autopeças Luizinho de autopeça? Não, né, cacete? Então vamos lá, vamos começar com essa parte. Então nós vamos ter que criar a bendita da tabela, né, que é a tabela de tipos de serviços. Né? Então nós temos que começar a trabalhar com as tabelas de... a parte retífica, beleza, vamos lá. Vamos começar aqui com tipos de serviços. Só que vamos cogitar uma outra coisa. Antes de nós começarmos a tratar essa parte de tipos de serviços. Concorda que nossa empresa ela fornece tipos de serviços também? Como nós temos aqui o código de serviço. Então, assim, nós podemos prestar que tipos de serviço? Nós prestamos serviços de troca de óleo, nós prestamos o serviço de retífica, nós prestamos o serviço de várias coisas. Então, o tipo de serviço também pode ser utilizado na nossa tabela de serviço. Então, ali podemos colocar troca de óleo, podemos colocar uma porrada de coisa. Tá? Então, vamos não complicar tanto, pelo menos por enquanto. Vou colocar aqui na parte de tipos. Então, vou colocar aqui a tabela. TBL, underline, tipos, serviços. Ok? Por enquanto, nós vamos colocar aqui CD, tipo serviço, int primary key. Beleza? Nome, tipo serviço. Aí eu vou colocar aqui um varchar de 50, eu acho que não precisa mais que isso. Por que aqui está errado? Create table, né, pô? Tem que criar a bendita da tabela, beleza? Aí eu tenho aqui o tipo de serviço. Por enquanto eu tenho o tipo de serviço, eu tenho o nome do tipo de serviço. E eu vou colocar, por exemplo, descrição, tipo... Eu vou colocar só descrição. Eu posso colocar até de determinada forma. Eu vou colocar só nome. Porque, afinal de contas, eu estou puxando o nome da tabela tipo de serviço. Então, já parte do pressuposto que eu estou falando o nome do tipo de serviço. Beleza? Não vou colocar nome, tipo de serviço. Eu posso? Posso. Às vezes, dependendo, fica até mais claro. Só que, né, como eu já estou puxando da tabela tipo serviços, eu vou deixar somente nome. E eu vou colocar aqui varchar, de que eu vou colocar varchar de 150, por exemplo. Existe um problema também da parte dos múltiplos, mas pelo menos por enquanto eu vou deixar assim, tá?
Então aqui eu tenho tipos de serviços. Aqui eu tenho a tabela de fornecedores. Beleza? Só que agora eu tenho que colocar, como eu mostrei no vídeo anterior, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar uma tabela ao qual faça o tipo, a tabela de fornecedores, né, ter N tipos de serviços. Então eu vou colocar aqui create table, TBL, fornecedores, tipos, serviços. Beleza? Eu sempre abro e fecho parênteses porque eu gosto que aí pelo menos já fica com isso daí aberto, tá bom? Aí eu vou colocar aqui cd fornecedor int not null, né? E eu já vou meter o foreign key aqui mesmo. Referências. TBL fornecedores. E aqui, deixa eu puxar para cá. Deixa eu diminuir só a fonte, tá? TBL fornecedores. Foreign key, pô. Aí eu vou colocar aqui cd fornecedor, beleza? Vou para a próxima linha e vou colocar aqui cd tipo serviço int not null foreign key referências tbl tipos serviços. E aí eu vou colocar aqui cd tipo serviço. Beleza? Agora aqui nós já resolvemos, pelo menos por enquanto, né, o nosso ponto, né? Que agora nós sabemos que determinado fornecedor, determinado fornecedor, ele vai ter tipos de serviços. Então ele pode prestar serviço de venda de peça, ele pode prestar o serviço de borracharia, de autoelétrica, de chaveiro automotivo, né? E assim por diante. E isso também vai ser útil porque pode ser que na nossa oficina nós também prestamos o mesmo serviço. Então nós temos o serviço de autoelétrica, a gente pode ter feito, o serviço de manutenção de motor e assim por diante. Tá? Mas isso a gente pode começar a pensar um pouco mais para frente. Mas em questão de serviços externos, pelo menos nós já temos as nossas tabelas aos quais nós podemos fazer esse tipo de rastreio. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até o próximo vídeo.